A ponte caiu, Florianópolis morreu. Se a ponte cair, é um desprezo praticamente de quem? De quem governa, né? Sou eu que governo, não. Quem governa é o governador, né? Uma vergonha. Não é para o nosso Estado, não. É para o governante, presidente da República. Esse deputado sacanagem todo. Deixar aquilo cair. Uma obra daquela. Para mim, Florianópolis sem a ponte seria um corpo sem alma. Tem que arrumar, porque vem bastante turista para cá. Traz muito turismo, né? A ponte, se caiu, pioraria muito. Isso está gravando. O que seria o quê? Como? Florianópolis seria nada. E nós não teríamos a Ilha da Magia. Perdi o cartão postal de Floripa, né? É, a ponte, vamos dizer que é a 8ª maravilha do mundo. Porque é justamente a ponte de Silvio Luz que dá toda uma vida e toda uma história. E a história dela hoje está indissociada de toda a história da ilha capital. Florianópolis, nos anos 20, era uma cidade, como ainda se vê em alguns trechos das suas ruas, uma cidade de ruas coloniais, ruas calçadas a pedra, ou não, nem calçadas, mas com uma população muito restrita na área cidadina, mas uma população rural espalhada por toda a ilha. Ora, isso fez com que Florianópolis se caracterizasse desde a proclamação da independência do Brasil, desde a criação da província de Santa Catarina, como um centro administrativo. Quer dizer, é uma cidade de funcionários públicos e uma cidade de militares. A única ligação que nós tínhamos da ilha com o resto do Brasil e com o resto do continente era o porto. Apesar disso, era um porto incipiente, um porto de pequeno calado, que não permitia a atracação de grandes navios e, portanto, do ponto de vista comercial e do ponto de vista social, era prejudicial. O transporte náutico ainda era feito com muitas deficiências. Haviam empresas que monopolizavam esse sistema de travessia, como por exemplo a empresa Dutra, a empresa Valente, que mantinham os seus trapiches tanto na ilha quanto no continente e que tinham que alterar horários e até os pontos de parada num ou no outro trapiche de acordo com o vento que reinava naquele momento. A construção da ponte Hercílio Luz sempre esteve muito ligada e está muito ligada à consolidação da capital de Santa Catarina em relação ao Estado. A partir do momento em que se definiu a capital como a cidade de Nossa Senhora de Desterro, a grande preocupação que passou a existir foi a ligação entre essa capital e o interior do Estado. Eu diria para vocês que se não fosse a ponte, a capital não estaria hoje em Florianópolis. Vocês poderiam ver os movimentos para levar no século passado a capital para Lages. Houve sempre a preocupação do interior ter a capital mais próxima de si. O governador Hercílio Pedro da Luz, como engenheiro, portanto como um homem que tinha conhecimentos de planejamento e imbuído de doutrinas filosóficas como o positivismo, auferida nos seus cursos, nos seus contatos na Bélgica, onde se formou, ele teria evidentemente a necessidade de olhar o progresso do Estado. Portanto, Hercílio Luz entrega-se com grande obstinação na construção de uma ponte. Para isso, recorre a banqueiros estrangeiros. A falência desses e um novo acerto com outros banqueiros americanos atrasa em 2 anos o início da obra, que estava previsto para 1920. Além do fato da ponte representar uma amarra muito grande de consolidação, repetindo, de consolidação da capital, ela representou também uma mudança de concepção social e de uma concepção política em função do ajuntamento de operários que permitiu na época.
trabalhei de pai picareta. Era carregar cimento, barro, para fazer os pés da ponte, carregar ferragem, ferro. Aqui tudo veio tudo, foi tudo cravado na ponte, veio tudo em pedacinho. Trabalhava como um cavalo mesmo. Eu trabalhei nela com 19 anos de idade, de 22 a 1927. Trabalhei como ferreiro. Antes a passagem aí era através de lanchas, né? Depois foi feita essa ponte, foi feita por uma firma norte-americana. Como engenheiros responsáveis pelo projeto de construção, foram contratados os americanos Robinson e Steinman. E a empresa construtora foi a de Byington e Sandstone. Eles de manhã passavam às 8 horas, nós pegávamos às 7. Eles iam com tênis novinho, de plica, coisa fina, a roupa. Quando era 11 horas que eles vinham, meio-dia, aquele vinha tudo cheio de aquele piche das ferragens. Eles voltavam 1 hora, 1h30, tudo de novo outra vez. Então, meus colegas diziam, nós ganhamos tão pouco, não dá nem para comprar um chinelo, para vir trabalhar. E eles gastam 2 pares de sapato por dia. Pela própria aglomeração dos operários, começasse a surgir ideias socialistas aqui em Santa Catarina, o que resultou fatalmente na criação de um partido socialista e posteriormente num partido comunista. A maioria dos operários que trabalharam lá na ponte, a maioria do operariado era de Blumenau, Brusque e Florianópolis. Eu creio que andava lá quase 1000 operários na ponte e nas suas, nos trabalhos que afinavam com a ponte. Com o retorno de Hercílio Luz da França a Santa Catarina, ele já voltou em péssimo estado de saúde. O governo fez uma réplica da ponte, cujo nome era Ponte da Independência. Hercílio Luz atravessa esta maquete com sua bengala, sendo homenageado por todo o povo florianopolitano que ali está. Meia hora antes do porte da faixa inaugural, o vice-governador o transmitiu que havia mudado o nome da ponte para Hercílio Luz. Após atravessar essa maquete, muito doente, ele vem a falecer dias depois. Florianópolis deixou de ser um porto que permitia naturalmente o abastecimento de navios à vela e pequenos vapores para se transformar numa capital integrada ao resto do estado. A Ponte Hercílio Luz, nesse sentido, é um monumento à modernidade. O projeto da Ponte Hercílio Luz, bem como a sua construção, e as 2 pontes que foram construídas nos Estados Unidos, na época, representavam um avanço tecnológico na construção civil bastante grande. Principalmente porque se caracteriza a Ponte Hercílio Luz como sendo uma ponte isostática. A Ponte Hercílio Luz se articula
com a engenharia do aço que se desenvolveu durante o século XIX em toda a Europa e também na América do Norte, e que permitiu a construção de ferrovias em várias partes do mundo. No caso brasileiro, as estradas de ferro começaram a ser construídas ainda nos meados do século XIX. Nos primeiros anos do século XX, a estrada de ferro São Paulo-Rio Grande cortou Santa Catarina pelo oeste. A construção da ponte Hercílio Luz pretendia também permitir a interligação ferroviária com todo o sistema ferroviário que estava sendo instalado no estado. Além disso, o vão central, o maior da América Latina e o maior do mundo à época, nesse sistema de ponte, conferiram à ponte essas características de excepcionalidade na área da engenharia civil, utilizadas pela primeira vez, sendo a ponte tomada como referência internacional. Nos últimos anos, antes do advento Ponte Hercílio Luz, havia automóveis que se contavam nos dedos no centro da cidade. E com a ponte, mudou a característica dos autos que transitavam por aqui. Então surgem concessionárias que vão oferecer veículos de diversas marcas, as pessoas começam a transitar com mais facilidade, a adequar as suas construções para abrigarem esses automóveis. E também a malha viária, as ruas, tem que se adequar. Por exemplo, a Rua Felipe Schmidt é uma rua que até então, nela se observava casarios coloniais. E é uma das ruas que vai sofrer um alargamento, esse casario vai ter que ser demolido e a arquitetura nova que surge aí, ela tem uma outra imagem, dentro de uma outra estética, que é a estética moderna da época, a estética racionalista. Uma obra arquitetônica como a Ponte Hercílio Luz pode encerrar muitos significados. De lugar de passagem, de lugar físico de passagem, pisada por muitos corpos, ela pode metamorfosear-se em lugares simbólicos, linguagem, emblema, representações. A Ponte Hercílio Luz é hoje, para nós florianopolitanos, e também para nós catarinenses, a nossa cédula de identidade, a nossa carteira de identidade. E, na verdade, um elemento que tem um conteúdo histórico muito forte, com certeza único na nossa cidade e raríssimo no nosso país. Teve uma época em que a ponte foi o trapézio para os desenganados, desiludidos, que se atiravam de cima da ponte para morrer afogados. Mas, tendo a assistência dos pescadores, muitos foram salvos. E com isso acabou essa péssima atitude. E eles, então, passaram a se atirar em seco, em terra. Desde que eu me conheço por gente, ela fez parte das minhas impressões visuais, das minhas sensações. E sempre foi uma fonte permanente de inspiração para escritores, poetas e artistas. Cada vez que passares esta ponte, que uniu a cidade ao continente, bela ponte firmada na terra, vais te erguendo garbosa nos ares. Nossa ponte tão romântica, tão garbosa e imponente, deste passagem ao progresso, unes ilha e continente. Em cada canto dos teus cantos, Ponte Hercílio Luz, existe um canto. Porém,
O bravo barriga verde, caprichoso, não vai deixar que por Marte joguem. Eu considero que a literatura catarinense sem a ponte seria inteiramente diversa e possivelmente e certamente muito menos rica, porque ela proporcionou a interação de todos os trechos de Santa Catarina, de todos os rincões de Santa Catarina, e deu, portanto, muito maior riqueza humana e social à nossa literatura. Arremexer, ponta de faca, cabo de chapéu de sol. Você diz que não me ama, o cantado rechinó. Ai, 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 eu não vou lá, ai, 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 quer me pegar. Diz que na ponte do estreito já se passa sem pagar. Ai, 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 eu não vou lá, ai, 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 quer me pegar. Na ponte Hercílio Luz já se passa sem pagar. A ponte dá para o pintor e o desenhista uma motivação pela sua beleza plástica. Nos oferece várias opções de criatividade e de ângulos diferentes. E realizamos em 1957 o primeiro longa-metragem da história do cinema catarinense chamado O Preço da Ilusão. Que história de medo é essa? Medo de quê? Futuro é o futuro, ora essa. Você tem que se decidir, minha filha. Seu mundo agora é outro. Era uma crônica da cidade com tudo que ela representava. E era a influência do expressionismo alemão e do neorrealismo italiano. O senhor faz que não entende. Não é difícil de entender. Mas entender o quê? Eu só quero ter certeza. E a ponte teve uma importância chave no encerramento do filme, quando há o acidente e as pessoas se encontram, que durante o filme todo elas circulam sem se encontrarem. Esse é o fecho do filme e essa é a proposta final, mostrar que mesmo numa cidade pequena como Florianópolis, as pessoas podem nunca se encontrar ou podem se encontrar no momento definitivo. Nossa querida companheira Ponte Hercílio Luz já está aqui conosco há muitos anos e não se sabe se ela vai continuar como ponte ou vai ficar somente como cartão postal, grande cartão postal da cidade. Ela é uma beleza de visual, ela harmoniza perfeitamente com o desenho da nossa natureza e a solidariedade é a imagem dela mesmo, né? Um boato muito triste espalhado foi por aí, que a ponte perdeu a fortaleza e até pode ruir. Não pode isso ser verdade, seria uma calamidade. A questão da segurança da ponte Hercílio Luz sempre foi um fator preocupante, principalmente após a queda de uma ponte similar nos Estados Unidos em 1967, ocasionando a morte de diversas pessoas. Na época de 70 também apareceu em Florianópolis um vidente que declarou pelos jornais de rádio o mês, dia e hora que a ponte ia cair. A população toda ficou sobressaltada e alguns curiosos aqui compareceram para ver a terrível tragédia, que infelizmente ficou por conta do vidente. Bom, a ponte foi interditada em 1982 com base num laudo que dizia que as barras de olhau que fazem a sustentação do vão central da ponte tinham sido subdimensionadas. O grande problema que tem afetado a ponte Hercílio Luz foi a falta de uma manutenção adequada e contínua ao longo de sua existência.
Por mais de 20 anos após a sua inauguração, nada ou quase nada foi feito, daí o estado em que hoje ela se encontra. A reabertura da ponte acontece em março de 1988 para tráfego leve. Muitas pessoas organizavam passeios até a ponte, transformando-a numa opção de lazer. Em 1991, a ponte foi novamente interditada, dessa vez de forma definitiva, devido a um relatório desfavorável da empresa Steinman, que dizia que a ponte estava na iminência de um colapso e que não havia segurança nenhuma para que ela continuasse aberta ao tráfego. Atualmente, ela não tem mais a função a que lhe foi destinada, a de ser ponte, elemento de ligação de uma parte à outra. A passagem interrompida fez com que a ponte Hercílio Luz adquirisse uma dimensão de um olhar exterior. Pelo seu estado de abandono, pela sua deterioração, a ponte Hercílio Luz acaba se transformando numa ruína da modernidade. Quando a gente ainda não conhece Florianópolis e só conhece a fotografia, a ponte chama logo a atenção. Depois, quando a gente se interessa e vai ver que ponte é essa, quando foi feita, qual é a história dela se confunde com a história da cidade. A construção da ponte Hercílio Luz foi concluída em janeiro de 1926. Porém, devido às vias de acesso que não estavam concluídas, a inauguração foi protelada para o dia 13 de maio de 1926. Muitas homenagens foram planejadas para esse grande dia, mas, logicamente, que a chuva atrapalhou bastante. Chovia. Mas não era um dia de chuva comum como tantos outros. Naquele dia, uma quinta-feira, o sol não saiu como de costume para iluminar as belas praias. E, no entanto, foi talvez o dia mais importante que a ilha de Santa Catarina já viveu. Uma ponte dividia a história da capital do estado em antes e depois. Eu não tenho a menor dúvida que se o nosso maior poeta, Cruz e Souza, tivesse visto e conhecido a ponte Hercílio Luz, teria feito um belo poema em sua homenagem. Com certeza, quem vê a ponte Hercílio Luz nunca mais vai esquecer, porque ela é única no planeta. Que lá se vão 70 anos. Chovia muito naquele dia. Talvez para lavar a alma daqueles que apostaram na sua realização e empregaram todos os esforços para unir definitivamente a ilha ao continente. Ela deve ser preservada, ela deve ser tratada com todo carinho e com todo respeito. Ela está para Florianópolis, assim como Cristo Redentor está para o Rio de Janeiro. Porque se é verdade que todos os seres humanos são ilhas, também é verdade que eles não se realizam sem estabelecer pontes com seus semelhantes. Florianópolis, 13 de maio de 1926. Ponte Hercílio Luz, assim a olhos nus, o sol ao lusco-fuz é linda. Nordeste ou vento sul, nublado ou muito azul, lestado ou calmaria, é ela que deixa ir e vir, que leva e traz pra nós negros, brancos, carijós, a vida. Filha da coragem, do amor com muito ardor, a solidariedade, a tua imagem,
garotos brincando nas baías de Jureremirim. Índios piratas de repente, ponte maravilha sim. E hoje é cenário de grande tradição, de força da missão, de glória. Tens nossa gratidão, tu és eterna joia, estás no coração da nossa história. Tens nossa gratidão, tu és eterna joia, estás no coração da nossa história. Muito obrigado, Ponte Ercílio Luz.